Essa questão vai estar aí na sua prova do concurso da Petrobras, hein? Se você quer ser um engenheiro da Petrobras, você precisa fazer esse tipo de questões com facilidade, não perder tempo, porque essa questão vai estar na sua prova. A gente identificou isso através das nossas pesquisas aqui dentro, analisando as provas anteriores. Então, se você quer saber qual questão é e como resolver, se liga aí. Fala galera, eu sou o Will do Concurseiro 01 e ó, nós identificamos aqui um padrão de questões da sua área que vai cair na prova do concurso da Petrobras. Esse tipo de questão é uma questão bem comum e você precisa estar atento porque vai cair. Não adianta você começar a estudar às vezes o conteúdo por outra área que você talvez ache que é uma questão difícil, que precisa saber, mas você precisa saber de fato aquilo que cai na prova. É aquilo que vai diferenciar você de ser aprovado ou não nesse concurso. Muita gente perde tempo com questões difíceis que às vezes caem pouco na prova e demandam também muito tempo. As questões que sempre caem, às vezes são fáceis e você deixa passar. É por isso que eu vou chamar o nosso professor para resolver essa questão e você já entender a teoria por trás dela, para que você possa aí largar na frente muita gente e não deixar esse ponto escapar. Mas ó, só vou chamar o nosso professor se você deixar seu like aí, porque assim é a sua dívida sendo paga de ter uma resolução como essa aqui para nós, tá? Então deixa aí seu like, assim eu sei que vai ter gente assistindo e a gente pode fazer mais vídeos como esse, trazendo resoluções de questões importantes depois de uma pesquisa vasta que nós fizemos aqui dentro. Tenta, pessoal, fala de máquina de indução. Um dos assuntos também mais cobrados aí no seu concurso, tá bom? Esse assunto, máquinas de indução, também chamado de máquinas assíncronas, vai cair bastante aí no seu concurso, seja no Petrobras, seja em qualquer outro tipo de concurso. Então fique muito atento em relação a isso. Nessa questão, a gente fala o seguinte: em uma indústria com rede de alimentação elétrica que é trifásica, constatou-se avaria no motor, que é o motor M1, com as seguintes características, esse motor que foi avariado. Ele tinha 10 cavalos vapor de potência no eixo, 220 para 380 e 60 Hz. 6 cabos de ligação acessíveis, fator de serviço 1, 4 polos, 1746 RPM de rotação nominal. Rendimento de 0,8 e um fator de potência de 0,7. A equipe de manutenção substituía esse meu motor danificado por um novo motor, que é o M2 de indução, de mesma marca e de mesma potência, cujas características é tensão de alimentação 220, 380, 440 e 760 volts, com 12 terminais acessíveis, fator de serviço de 1,15, 4 polos de 1746 RPM, rendimento de 0,7, fator de potência de 0,8. Então, ele deu a característica dos dois motores, e o que ele me perguntou é, a plena carga, ou seja, na rotação nominal, a frequência das correntes induzidas no rotor do motor M2 vale superior a 2 Hz. Então, a gente vai focar apenas no motor M2, né? Ele quer saber quais frequências que se geram lá no nosso rotor. Essa expressão que nós vamos fornecer para vocês é importante, muita gente se esquece. Como é que é o funcionamento da máquina de indução? Eu alimento o estator gera um campo girante, esse campo girante, por indução, gera tensão no meu rotor. Né? Esse rotor também é produzido um outro campo que fica tentando alinhar o tempo todo com o campo do estator. Então a gente tem um campo no rotor tentando alinhar com o campo do estator. Como o nome já diz, então quer dizer que as tensões no meu rotor são produzidas por indução, como fosse um transformador rotativo. Só que a frequência geralmente que empregamos no estator é da rede, de 60 Hz, né? Só que o rotor recebe essa tensão induzida, mas com a frequência que será diferente, a depender principalmente do escorregamento da máquina, certo? Então a gente precisa aprender a calcular a frequência dessas tensões induzidas ou das correntes induzidas que estão ali no meu rotor. Essa expressão ela é extremamente importante aí para nós, certo? Então, tem uma expressão, e a gente vai ver que é a chave da questão, que é essa, que as frequências das tensões induzidas no meu rotor
é o escorregamento da máquina vezes a frequência elétrica do estator, a frequência da rede que eu estou alimentando a minha máquina ali, certo? Então, nós temos, neste caso, que calcular apenas o escorregamento, né, já que a frequência é de 60 Hz, nos foi fornecida aqui na questão, né, a frequência de alimentação ali de 60 Hz, porque as características do motor M1 eram semelhantes à do motor M2. Então, para que eu consiga calcular o escorregamento, nós sabemos que ele depende de duas variáveis, a velocidade síncrona e a velocidade do próprio rotor. A velocidade do próprio rotor, que é a velocidade da máquina, nos foi fornecido. O motor M2 gira a 1746 RPM, de tal maneira que só me falta obter a velocidade síncrona. Então, velocidade síncrona ou do campo girante da minha máquina de indução é de 120 vezes a frequência elétrica dividido pela quantidade de polos. Então, nós temos 120 vezes 60, nós temos 4 polos, então nossa velocidade síncrona de 1.800 RPM, certo? Com isso eu consigo então calcular o meu escorregamento, que vai ser a razão da velocidade síncrona subtraída da velocidade do rotor pela velocidade síncrona. Então nosso escorregamento é de 1.800 menos 1.746 dividido por 1.800, então nosso escorregamento de 0,03. Então aí agora sim, calculado esse escorregamento da máquina, a frequência das tensões ocorrentes e induzidas no meu rotor é o escorregamento vezes a frequência elétrica da rede, então 0,03 vezes 60, que nos dá então uma frequência ali no meu rotor de 1,8 Hz. Observe que a questão coloca muito ajustado com o valor que você calculou. Lá fala que essa frequência era superior a 2 Hz. Eles gostam muito de trabalhar com isso. Tal número é superior a isso, é inferior a isso. Nunca é um valor exato, eles adoram, tá? Então fique muito atento a esse modelo de questão. Lá falou que a frequência era superior a 2 Hz. Na verdade é inferior, já que o valor é de 1,8 Hz. Portanto, esse nosso gabarito só pode estar o quê? Ele estará errado. E aí, conseguiu entender? Deu pra ver o porquê esse tipo de questão é importante? Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente vai tentar ajudar você. Olha só, tenho duas coisas importantes pra você. Uma delas é o seguinte, aqui embaixo tem 2 links. O primeiro link, ele leva você às provas anteriores do concurso da Petrobras. Você pode baixar e resolver questões como essa que o professor resolveu agora. Ou também dar um passo ainda maior em direção à sua aprovação e conferir e se matricular no nosso preparatório que mais aprova engenheiros na Petrobras, tá? Tá os 2 links aí pra você conferir. O segundo caso é você também se inscrever no nosso canal e acompanhar nossos conteúdos tanto aqui no YouTube como lá no Instagram, beleza? Porque tem aula ao vivo, tem muita coisa tanto para Petrobras como para outros concursos na área de engenharia também, beleza? Valeu, um abraço e até mais!